Um cristão pode estar viciado em dopamina? Fica comigo até o final que você vai descobrir se você é um cristão de fato ou apenas está viciado em uma dopamina. Eu sou o pastor Josiel e quero tratar com você a respeito desse tema tão importante e perigoso dentro das igrejas hoje. Para que nós possamos entender, de fato, nós precisamos ter bem entendido o que é dopamina e o que é o cristianismo. A dopamina é o neurotransmissor que gera em nós uma motivação, uma recompensa e um sentimento de prazer. Já o cristianismo é um padrão que Deus estabeleceu para que nós possamos viver não baseado nas nossas emoções, mas baseado na obediência àquilo que o próprio Deus ordenou dentro da Escritura Sagrada. O perigo da dopamina hoje nos cultos cristãos ou dentro da igreja é que ela formou discípulos que não caminham debaixo de um direcionamento de obediência, mas discípulos que estão caminhando debaixo das suas emoções e das suas motivações. Algo totalmente diferente daquilo que Cristo nos ordenou. Cristo nos chamou para uma vida de obediência. Cristo nos chamou para uma vida de cumprir os princípios dele estabelecido, independente da nossa emoção e da nossa motivação naquele momento. A gente vai ver, por exemplo, quando a palavra do Senhor ela nos ordena para que nós possamos honrar pai e mãe. Ela não fala que nós devemos honrar pai e mãe simplesmente no momento que nós estivermos bem com eles ou eles fizerem aquilo que nos agrada. Não, a palavra ela nos direciona a cumprir esse princípio. Honre pai e mãe, independente da circunstância. Da mesma forma, a dopamina ela entrou para dentro dos nossos casamentos, aonde nós queremos apenas nos relacionarmos se nós estivermos sentindo prazer ou se nós estivermos motivados ou então se aquilo gere algum tipo de recompensa. Mas a Bíblia ela não ordena um casamento baseado em cima de uma dopamina, mas ela nos orienta a um casamento baseado em cima de uma obediência, aonde maridos devem amar suas esposas independente de qualquer circunstância. As mulheres devem ser submissas aos seus maridos, independente das circunstâncias. O que a palavra do Senhor ela nos orienta é nós vivermos segundo os princípios que Deus estabeleceu. Isso também está muito ligado ao nosso trabalho. Quando a palavra do Senhor em Efésios e Colossenses vai nos dizer que nós devemos trabalharmos como se nós estivéssemos trabalhando para o Senhor. E isso é um princípio estabelecido dentro da palavra de Deus. E nós não podemos ir para o trabalho apenas quando nós estamos motivados ou apenas quando nós temos prazer, mas nós devemos obedecer o que a palavra de Deus nos orienta para que nós possamos viver uma vida correta e dentro dos princípios de Deus. O problema da nossa geração é que nós estamos nos movimentando em cima de dopamina, aonde os nossos cultos se tornaram mais um teatro, aonde os pastores têm que a todo momento formar um espetáculo para que os membros possam permanecer e gerar neles uma dopamina e uma motivação para eles estarem frequentando os cultos. E não foi isso que Deus nos ordenou. Deus não nos ordenou para orarmos apenas no momento que estivermos bom. Muito pelo contrário, a palavra do Senhor fala para nós orarmos a Deus, entrarmos no nosso quarto em secreto, e então Deus que vê em secreto, Ele nos recompensará. A palavra de Deus fala para nós amarmos nossos irmãos, independente da motivação, independente se Ele fez algum mal para nós, independente se Ele nos denegriu, a palavra manda amar, a palavra manda perdoar, a palavra nos direciona a um comportamento cristão, e muitas das vezes nós estamos nos motivando pelas nossas próprias emoções, ou seja, eu perdoo se eu quiser, eu amo se eu quiser, ou eu faço simplesmente para aqueles que eu tenho prazer de fazer, quando a palavra ela nos orienta a ir para um outro lado, não uma vida movimentada em cima das nossas emoções, mas uma vida direcionada pela obediência em Deus. E aí eu pergunto para você, você é cristão ou você é apenas alguém viciado em dopamina? Aquele que é viciado em dopamina precisa de lugares para adorar a Deus, mas aquele que vive uma vida de obediência, ele adora independente do lugar. Ele não está procurando o lugar perfeito, mas ele entende que ele está ali para adorar e exaltar o nome do Senhor. Ele não fica pulando de igreja para igreja, procurando por essa motivação, procurando por esse prazer, ou procurando por algo que possa gerar algum tipo de recompensa, talvez financeira ou talvez sentimental. Não,
cristão, ele não está baseado nisso. O cristão verdadeiro está baseado no culto ao Senhor, em ir para a igreja, servir e adorar a Deus. Existem dias que ele está mal, existem dias que ele não quer ir, existem dias que ele está cansado, mas mesmo assim ele vai, porque ele não é movimentado pelas suas emoções, mas ele é movimentado numa vida de obediência ao Senhor. Lembra de Paulo e Silas? Eles estão no cárcere inferior. O ambiente não é legal, o ambiente não é propício, o ambiente é de dor, feridas, traumas, situações muito complexas para eles ali. Mas eles não tinham uma motivação no coração ou uma alegria no coração, mas ele, por obediência, ele levanta uma adoração a Deus, porque ele entende que adorar a Deus vai muito acima de uma emoção, vai acima de um entendimento racional de que Deus é digno de ser adorado, independente das circunstâncias ao nosso redor. Paulo e Silas, eles vão adorar ao Senhor, e quando eles adoram ao Senhor, o Senhor se manifesta para eles. Lembra também de Pedro? Pedro, depois de uma noite a qual ele jogou a rede e nada pescou, ele está à beira do mar, lavando as suas redes, pronto para ir embora, frustrado, depois de uma noite a qual ele nada pescou. E a palavra vai dizer que Jesus entra no barco de Pedro e ele começa a pregar, e terminado o sermão, ele dá uma ordem para Pedro: vamos para o lado mais fundo e lance a rede. Pedro não estava motivado àquilo. Ele diz: olha, Senhor, passamos a noite inteira pescando e nada conseguimos, mas por causa da tua palavra nós iremos lançar a rede. Pedro não estava motivado, mas ele obedeceu. E por ele obedecer, ele conseguiu colher aquilo que tanto ele desejava. Entenda uma coisa, nós só vamos conseguir colher aquilo que nós desejamos, não por uma motivação, não por uma dopamina, mas por uma obediência a Deus no nosso casamento, uma obediência a Deus em honrar o que a palavra de Deus diz, uma obediência a Deus em cumprir os decretos que o Senhor estabeleceu. Pare de procurar igrejas que vão gerando em você uma dopamina. Eu começo a procurar a Deus, que vai gerar em você uma obediência pela palavra do Senhor. E quando você entender isso, você estará firmado, não baseado em cima de igrejas que geram para você um palco ou que geram para você um espetáculo, mas igrejas que pregam para você a palavra de Deus. Porque há uma grande diferença entre a dopamina e a obediência a Cristo. A dopamina, ela vai gerar você uma excitação, que você vai ficar naquele culto, vai se sentir alegre, mas quando você sai dele, logo se acaba. A obediência a Deus, ela gera em você uma transformação, ela gera em você um arrependimento, ela gera em você uma mudança de vida e uma mudança de comportamento. A dopamina vai gerar um prazer momentâneo, que logo se esfria e acaba. Mas a obediência a Deus, ela gera em nós uma obediência eterna, uma obediência sem fim. Porque o cristão verdadeiro que obedece à palavra do Senhor, ele não está ligado na dopamina que possa ser liberado nessa terra, porque ele sabe que a sua maior recompensa e prazer é estar no Senhor e morar com Ele pela eternidade. E aí, você conseguiu descobrir se você é um cristão de fato ou apenas está viciado em dopamina? Deus não nos chamou para nos movermos em cima das nossas emoções. Nos movermos em cima das nossas emoções ou estarmos fundamentados nas nossas emoções é como se nós estivéssemos fundamentados em cima de uma areia. Lembra daquela parábola que Jesus dá? Aqueles que constroem uma casa em cima da areia, em cima de motivações, em cima da sua emoção, o vento vem e logo derruba, porque aquela casa não tem fundamento. Mas aquele que constrói a tua casa em cima de Cristo Jesus, que é o fundamento, que é a rocha, pode passar o vento, pode passar a tempestade, que nada o abala. Porque ele não está em busca de dopamina, ele está em busca de obedecer e glorificar ao Senhor. Se essa palavra falou com você, curte aí, comenta, compartilha para outros irmãos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aí o sininho para que você possa ser mais ministrados por essas ministrações que nós estaremos postando aqui. Que Deus abençoe a tua vida e até mais.